Eu vou passar aqui o controle para ele. Vou tornar ele apresentador. Alexandre, você está com o controle. Beleza. Quando estiverem vendo minha tela aí, por favor, avisem. Sim, tá ok, estamos vendo. Vendo? Vocês estão vendo os controles da apresentação também, né? Vou tentar esconder aqui. Bem, Não, vamos não, a lá. gente só vê o seu slide. Então tá ótimo. Então, muito obrigado, Daniel, pela oportunidade de fazer essa apresentação. Bem, o que eu vou falar hoje é sobre Hardware in the Loop, utilizando System Modeler e o Asturian. Asturian é um produto da minha empresa, a Austral Dynamics. Nós desenvolvemos uma plataforma de hardware que está pronta para receber modelos desenvolvidos no System Modeler. É sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Como isso não é um assunto muito dominado por qualquer área da ciência ou engenharia, é algo bem específico da área de engenharia de controle, eu vou fazer uma introdução acerca do assunto. Vocês estão, eu quero ter certeza que vocês estão vendo o slide direitinho. Estão vendo aí o slide com o nome History, the Differential Analyzer? Sim, tá claro. Beleza, então vamos lá. Estamos vendo. Nessa foto aí, o que a gente tem? Esse aí é um grande cientista do MIT chamado Vannevar Bush. Ele desenvolveu um computador chamado Differential Analyzer, que é essa máquina aí toda mecânica, um computador todo mecânico, não tem nada de eletrônica aí. O pessoal chamava de Thinking Machine, que faz matemática avançada, resolve equações que humanos demorariam meses. Ou seja, a gente conhece essa expressão já desde há muito tempo. Ela foi cunhada nessa época aí para o Differential Analyzer. E para que se utilizava esse computador? Para fazer cálculos de trajetória de mísseis, de aeronaves. Então, já era visando simulação de sistemas de engenharia. E aí, alguns anos depois, a gente vê aí o Systems Test Laboratory, também lá no MIT, que era utilizado para poder fazer simulações. Agora você já vê computadores eletrônicos, utilizado para fazer simulações para testar software que controla naves espaciais. Essa caixinha aqui, não sei se vocês estão vendo o meu mouse, essa caixinha aqui é o computador de bordo da Apollo 11. Então, aqui dentro vai o software de controle do módulo lunar, por exemplo, e toda essa parafernália aqui em volta são computadores eletrônicos analógicos utilizados para poder simular todo o ambiente do veículo, do espaço, dinâmica, etc., para que você possa validar o software que vai embarcado aqui. Então, esses são os primórdios, ou seja, é uma coisa que já é utilizada há muito tempo, desde o início da computação embarcada, já perceberam que isso era uma coisa necessária. O Asturian, ele é basicamente, com as tecnologias que a gente tem hoje em dia, todos esses hacks aqui. E os circuitos que tem dentro desses hacks, que expressavam a dinâmica de um veículo, as perturbações do ambiente, são um modelo desenvolvido no System Modeler, que é esse software de modelagem multifísica da Wolfram Research. O Asturian, nós iniciamos o desenvolvimento em 2017 e agora em 2020 nós estamos fazendo demonstrações e indo para o mercado com ele. Como que ele funciona? Ele é um toolkit completo para essa aplicação que a gente chama de Hardware in the Loop. Ou seja, você tem um simulador que você coloca um sistema de engenharia que você quer simular nele, ele simula em tempo real. Isso significa que as simulações elas não ocorrem o mais rápido possível, elas ocorrem o mais próximo possível do tempo que levaria para aquele fenômeno físico acontecer. Por exemplo, uma simulação de 2 segundos em tempo
real dura 2 segundos do tempo de relógio de parede. Uma simulação de 2 segundos poderia levar 1/100º de segundo na abordagem de computação científica mais rápida possível, quando você faz geralmente em ambientes como esses aqui, como esse exemplo aqui da apresentação do Ruberval que a gente viu, quando você quer fazer uma análise, antes do projeto, durante a fase de projeto, e você não está ainda caminhando para ter essas coisas funcionando em hardware. Então, o ciclo é o seguinte: faz-se modelagem e simulação no Wolfram System Modeler, gera-se um FMU é um formato para se encapsular modelos matemáticos, modelos de simulação em um formato executável, e o Asturian, com a sua interface gráfica de software, carrega esse formato exatamente como gerado pelo System Modeler. E para que isso serve? Isso serve para o desenvolvimento de controladores. Então, essa figura mostra que navios de guerra, motos, carros de Fórmula 1, aviões, motores, turbinas, etc. Todos esses veículos e outros sistemas de engenharia precisam de controladores eletrônicos. Mas no ciclo de vida de desenvolvimento desses controladores, você tem que validar o controlador antes de colocá-lo no sistema real. Ou seja, você não vai colocar um controlador em um avião sem tê-lo testado antes no chão. É muito arriscado. Então, por isso que a gente precisa dessas plataformas como o Asturian, que elas simulam toda a dinâmica para poder enganar o controlador. Uma vez que o controlador ele acha que ele está na planta real, você consegue validar, você consegue ver se ele tem algum problema físico, se ele tem algum problema lógico, se há algum problema de projeto. Tudo isso você identifica com essas plataformas de hardware in the loop, como o Asturian. Para se ter uma ideia, esses controladores eles são tão utilizados que aeronaves avançadas, 75% do custo é apenas com eletrônica. A aeronáutica normal é 40%. E no setor automobilístico, 30% do custo do veículo é eletrônica. Então, imagine que você está que estamos no desenvolvimento de um carro. São equipes grandes que você tem desenvolvimento de diversas eletrônicas, diversos componentes mecatrônicos, que tem eletrônica, que tem mecânica. Nesse ciclo de desenvolvimento, são feitos modelos matemáticos em diversas ferramentas que existem aí no mercado. Cada especialista em elementos finitos, multicorpos, controle, CFD, etc., faz os seus modelos e as suas simulações na sua ferramenta de interesse. O problema é como integrar tudo isso para fazer uma simulação hardware in the loop. Bem, a solução é trabalhar com todos esses modelos exportando o FMU, que é esse formato que o System Modeler suporta também. Então, uma vez que você gera FMUs de todos esses dispositivos, você consegue carregar os FMUs em Asturians e você consegue, então, simular todo o carro com todos os sinais elétricos que ele gera, tudo em tempo real, através desse ciclo com System Modeler e FMU. Você monta um rack, ou seja, ao invés de você ter um carro, você tem um rack de eletrônica que simula aquele carro. O ciclo de desenvolvimento, portanto, ele basicamente segue de níveis de abstração paralelos do processo, que é o sistema que a gente quer controlar, como, por exemplo, um carro, um avião, um motor, e o controlador. Então, no início, tudo é feito por simulação. Então, os dois são virtuais. Você simula rapidinho, ele simula, vamos botar, você faz uma simulação de 100 segundos em 1 segundo, e você quer simular, calcular tudo o mais rápido possível. O próximo passo é emular o controlador e ter um processo real. Então, você pega a sua estratégia de controle, coloca em um controlador com grande poder de cálculo, como o próprio Asturian faz também, e controla a planta real.
nesse momento você validou aquela lei de controle, aquela estratégia de controle. Agora, o que você tem que fazer? Tem que validar o controlador que vai embarcado lá no final, aquele que vai, de fato, instalado no sistema de engenharia final. Nesse caso, você trabalha com o sistema de engenharia, que eu estou chamando de processo, em uma representação virtual e o controlador real. Depois você troca novamente, vai subindo, você vê que aqui no final, o controlador está sempre real e no final de tudo você tem os dois reais. Esse é o ciclo de desenvolvimento que é feito na indústria. Note que nesse ponto aqui, onde eu tenho marcado RCP, que significa Rapid Control Prototyping, e nesse outro ponto que eu tenho HIL, que significa Hardware in the Loop, são pontos onde a gente pode utilizar o Asturian. Então, o Asturian é nada mais do que uma plataforma de emulação de tempo real, onde ela tem cartões de aquisição de dados, de entrada e saída, drivers para comunicar com esses cartões, um modelo em FMU e uma versão especial de um sistema operacional chamado Sistema Operacional de Tempo Real, que faz com que as simulações sejam calculadas e executadas e os sinais sejam enviados e adquiridos desses cartões de I/O em tempo real. E assim você interage com a entidade real, que no caso é o seu sistema, o seu carro, o seu avião, sua moto, etc., através de sinais reais, né? Na abordagem de Hardware in the Loop, o que se faz basicamente é tomar amostras, pegar medidas, fazer cálculos, basicamente integração numérica, e ao fim do período de simulação, você entregar os resultados. No caso do RCP, do Rapid Control Prototyping, o ciclo se resume em tomar amostras, fazer cálculos e enviar o resultado o mais rápido possível para o mundo real. Logo, a gente tem um período de amostragem que é o que marca quando um novo ciclo desse será feito. Tudo isso, para vocês terem uma ideia da facilidade, tudo isso normalmente tem que ser programado manualmente. E com o Asturian, junto com o System Modeler, a gente é capaz de fazer isso em um single shot. Você já tem tudo isso preparado. Então, o que se faz é basicamente pegar um modelo, por exemplo, na linguagem modélica, suportada pelo System Modeler. Ela se parece com... ela também pode ser representada graficamente, como é o caso desse exemplo aqui que eu separei para vocês. E você exporta isso no FMU, que, por sua vez, é carregado no Asturian, e o seu sistema físico real, as entradas e as saídas, podem ser acessados por sinais reais. Você pode ligar isso num controlador real, que seria o mesmo que seria instalado em um carro, por exemplo. Então, com isso, nessa ideia, o que a gente faz? A gente atinge mercados multidomínios, ou seja, simulação de múltiplos domínios, sistema térmico, mecânico, pneumático, hidráulico, elétrico, eletrônico, em um único ambiente, que é o Wolfram System Modeler, ao invés de utilizar vários tipos diferentes de software para esse fim. E isso permite com que a aplicação não fique vinculada apenas, a atuação do desenvolvimento de simulação não fique vinculada apenas a simulações offline, a análises offline, mas isso permite você ir para a bancada de testes, ir para o mundo real e o mais próximo possível, o mais adiantado possível na cadeia de desenvolvimento de produtos. Essa aqui é a interface do Asturian. Como que ela funciona? Você carrega o modelo, aqui você vê que nesse modelo ele já aparece toda a árvore do modelo matemático que foi feito no System Modeler. Então, ele tem lá controlador, encoder, ground, motor, momento de inércia, todos os parâmetros da simulação física, com descrição, tudo. E aí você vem no Hardware Setup e define. O meu sinal de Load Disk Revolution, eu vou setar como entrar, que é o que entraria vindo de um sensor, eu coloco como sendo uma entrada analógica 0.
Motor Disk Revolution eu coloco como vindo de entrada analógica 1. E assim eu ligo um modelo virtual ao mundo real. E essas simulações, e a simulação é feita. Então a gente consegue visualizar os sinais discretos, então você vê que os sinais de todas as portas, das portas que foram selecionadas, você vê o sinal analógico sendo adquirido e também o sinal de simulação, tudo isso ao mesmo tempo. Então, isso evita que você tenha que fabricar um carro inteiro para poder testar um controlador, tem que fabricar um motor inteiro para projetar um controlador. Você usa esse ambiente junto com o System Modeler e é capaz de fazer isso. E é assim que fica um hack desses que roda essas simulações, um Asturion com umas placas de aquisição instaladas aqui, e rodando esse software. Você vê aqui no fundo essa mesma interface. Esse aqui é um caso que a gente fez de force feedback para uma empresa que trabalha com simuladores de aeronaves. E eu adicionei ainda, para quem tiver interesse, caso muito interessante desse tipo de simulação hardware in the loop, que agora nós estamos por preparar nas nossas próximas demonstrações, e quem sabe algum dia vocês tenham condição de ver isso ao vivo, gostaria de apresentá-los, que é nas plataformas de movimento, em parceria com a Terset Engineering, que é um engenheiro bastante talentoso aqui do Brasil mesmo, que simula navio de guerra, avião, carro esporte, kart. Então, essas plataformas, todas elas se mexem em tempo real. Então, você pode simular, por exemplo, um dogfight de avião de caça numa plataforma dessa daqui. Aqui é um caso de kart, né? Eles simulando kart. Então, tudo isso você consegue fazer e colocar as dinâmicas. Você modela lá no System Modeler que você está passando por uma via esburacada, por uma montanha, por asfalto, chão de brita, etc. E você consegue ter isso uma vez embarcado no Astúria, e com uma plataforma dessa de movimento, você consegue trazer a experiência toda sem você ter que colocar em risco tanto os equipamentos quanto as pessoas. Bem, pessoal, acho que terminei em cima da hora para dar tempo aqui da apresentação do próximo colega. E quem quiser entrar em contato comigo, meu e-mail é alexandre@austral-dynamics.com, e podem pegar meu contato também com o Daniel, e eu me disponho a responder perguntas caso vocês tenham dúvidas. Muito obrigado. Alexandre, muito bom. Obrigado pela sua apresentação. Tem um colega seu que mandou uma pergunta aqui. Ele é da mesma área que você atua. Ele está perguntando assim, ó, como o preço do Asturion se compara com uma plataforma física como um quadricóptero de fato? Como ela se... O preço... Ah, entendi. Se você for comparar com um quadricóptero no estilo aqueles menorzinhos, com certeza o Asturion é mais caro. Mas o Asturion ele pode tanto simular um motor que é muitas vezes mais barato do que ele, quanto simular um avião que é infinitamente mais caro do que ele. Então, normalmente, a gente faz isso apenas para sistemas onde a construção seja muito custosa. Para você ter uma ideia, a Embraer ela tem um prédio inteiro com computadores desse tipo Asturion, que são bastante... que vale muito mais a pena do que você ficar fazendo vários ensaios em voo, que acaba saindo muito mais caro. No caso de um quadricóptero, por exemplo, tem uns colegas nossos lá do Centro Aeroespacial Alemão que usam muito isso. Quando eu trabalhava lá, eu também usava bastante esse tipo de coisa. Às vezes você faz em escala, você faz em um avião um pouco menor. Só que a aerodinâmica, o empuxo, etc., estão em outras escalas, né? Então, aquilo não é o seu veículo final. Então, você consegue até validar algumas coisas, mas a validação mesmo, de fato, só vai vir com um sistema grande, né, lá no final. Não sei se respondeu a pergunta.
Legal, muito bom, Alexandre. E então você tem aplicação tanto para aeronáutica, automobilística, área militar também tem aplicação, Alexandre? Tem bastante, bastante. Nós já fizemos, inclusive, é, nós já fizemos um trabalho para uma missile house aqui do Brasil, chamada Mectron, que hoje se chama CIAT, que foram os modelos de simulação para sensores e atuadores do míssil brasileiro antinavio. Então, funciona assim. Aquele caso que eu mostrei aqui, ó, isso daqui foi para um avião militar também. Então, se aplica plenamente à defesa. Principalmente porque em defesa você, no caso de mísseis, os testes são destrutivos, né? Então, é muito bom você poder fazer isso em bancada e não perder todo o equipamento que foi construído. Interessante. Muito bom, Alexandre. Agradecemos muito sua apresentação, foi bem bacana. E outras perguntas que surgirem a gente manda para você e depois a gente publica no site, lá no Wolfram Community. Por favor, muito Obrigado, inteiramente à Alexandre. disposição. Eu que agradeço, Daniel. Muito Tchau. bom. Legal. A nossa palestra, a próxima, a última palestra, que é do Daniel Hoffman, meu xará. Eu vou, antes da gente começar, eu vou passar um pull rápido aqui, que a gente queria saber como que as pessoas gostam de aprender, né? Como que a nossa audiência aqui, como que os nossos, como é que os nossos o nosso pessoal aqui que está participando da conferência, né? Os nossos conferencistas, né? Como que eles gostariam de aprender? Eu gosto muito de livro ainda, né? Mesmo que seja digital, eu ainda gosto de livro. Na verdade, o meu preferido é o livro impresso. Mas muito livro hoje em dia, né, tá caro, então eu compro a versão digital. Mas eu uso muito tutorial, tem vídeo, né? Na Wolfram, por exemplo, eu uso muito vídeo. Eu uso muito vídeo. O pessoal grava as reuniões, apresentações, cursos, treinamento, e se não dá para eu acompanhar no horário, depois eu assisto. Então eu termino assistindo bastante, usando bastante vídeo, né? Eu sei que os jovens agora, eles estão assim muito envolvidos com vídeo, né? Quer dizer, o pessoal hoje em dia, os alunos, eles adoram os YouTubers, né? Aí eu faço uma brincadeira com os meus alunos que eu mostro para eles eu pego algum vídeo de YouTuber que falou a mesma coisa que eu estou falando para eles, e aí eu falo assim, tá vendo? Não é o professor que está falando, é o YouTuber. Porque os YouTubers têm muita credibilidade hoje em dia, né? Perante os jovens. Mas eu ainda sou bem tradicional, eu gosto muito de livro e, e... mas há muitas formas, né? Eu gosto também dos congressos. Esse ano a gente fez um monte de congresso, né? Um monte de evento remoto, mas eu também gosto muito do evento presencial. Eu gosto de encontrar as pessoas, conhecer, conversar, trocar ideia, isso é muito bom. Eu acho que o remoto tem uma acessibilidade muito grande, né? Fazendo remoto a gente consegue alcançar muita gente, mas eu acho que presencial é bem bacana. Pessoal, a gente teve 56% aqui de respostas, vamos ver. Vamos ver. Estou encerrando aqui. E olha lá. Eu não sei se foi porque eu fiquei falando do livro, mas olha só, a nossa turma aqui da conferência, olha, 92% preferem, né, livros, impresso, né? Livro, blog, tutorial, artigo, seja, né, digital ou impresso. Eu acho que esse ainda é a grande preferência aí, talvez pela nossa geração, né? Aí depois veio a projetos e atividades práticas, eu concordo também. Muitas vezes quando eu estou lendo, eu começo a codificar, né? Eu leio muito sobre programação, né? Então eu começo a codificar, né? A testar os conceitos, ver como é que funciona. O vídeo realmente está muito popular, está muito acessível, né? Atualmente. Aí depois veio a aula tradicional e congressos e eventos. Muito bom. Legal, pessoal. Então eu vou passar a palavra aqui para o Daniel Huffman. Ele já está com acesso.
me ouvindo, Daniel? Daniel, você está me ouvindo? Eu Tudo tô. bem? Tudo bem? Quer Tá me compartilhar ouvindo? sua... Sim? Eu já compartilhei a tela aqui, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Espera aí, deixa eu ver. Aconteceu alguma coisa aqui. Preciso fechar Sei lá. o meu... Ah, agora sim. Tenta compartilhar agora. Então, peraí.